aula vai ter mais alguma aula? Sofia, vai ter a aula de acordo com o calendário, viu? Olhe lá no horário, viu? Tá. Pronto, gente. Voltei. Pronto, estávamos na página 115. Aí agora eu não vou espelhar não, porque a gente vai precisar fazer umas continhas aqui no quadro, tá bom? Fazer umas divisões. Aí ele diz assim, ó, na página 115. Eu vou ler aqui novamente, porque tinha caído o primeiro livro aqui, né? Então vamos lá. Olha, então ele diz assim, de uma fábrica de acessórios produziu 2.541 peças que precisavam ser distribuídas em caixas com 3 peças em cada uma. Então ele vai distribuir essa quantidade todinha em três caixas. Não, desculpa. Em caixas com 3 peças. Ele quer saber a quantidade de caixas em cada uma, sem sobrar nenhuma peça. Aí está perguntando se isso é possível. É a mesma coisa dele que está pedindo assim, divida 2.541 dividido por 3 peças para saber quantas caixas vai colocar, se vai sobrar alguma peça. Ele está pedindo para a gente fazer essa divisão e saber se ela é exata ou não é exata. Certo? Vamos fazer? E pronto, então, deixa eu aumentar aqui, ó, a gente vai agora, certo? Só, pronto, tem que ficar ajustando, porque a gente vai fazer a divisão, tá bom? Da página 115, primeiro exemplo sobre divisibilidade por 3. Então, vamos lá. É para que a gente está sempre revisando divisão, porque uma simples divisão você precisa mais saber em matemática, né? Para poder ver dificuldade. Né? Então, vamos lá, o número é 2.541. No livro tem a divisão, mas eu vou fazer novamente, certo? Com vocês, 2.541. Dividido por 3. Aí você faz passo a passo a divisão, tá bom? Que fica mais simples de você entender. E não ter dúvida. 2.541. Aí você separa, ó, não pode dividir 2 por 3, porque 2 é menor. Acompanha aqui no quadro, certo? Já vocês olham por ver, tudo mesma coisa. Aí você vai separar 25 agora. 25 para dividir por 3. É aquela história que eu digo, está sempre revisando a tabuada, porque não fica difícil fazer a divisão, tá bom? Então aqui a gente vai fazer, ó, que número vezes 3 que chega próximo de 25? 8, né? Ó, 3 vezes 8 dá 24. Se souber a tabuada, já facilita a divisão, tá bom? Então, 3 vezes 8, 24. 24 para 25, sobra 1. 5 menos 4 dá 1, e 2 menos 2 dá 0. Aí você, ó, não pode dividir 1 por 3, né? Abaixa o 4, assim, ó, a setinha aqui. Aí virou 14. Aqui na tabulada de 3, vezes 3 vezes um número vai dar próximo de 14, porque não tem exato. 12. Agora, 12. Quanto?
O número 4. Muito bem, número 4. Muito bem, olha, então 3 vezes 4 dá 12, não é isso? Aí 12 para 14 sobra 2, ok? Pronto, aí esse 2 não pode dividir por 3. Aí eu vou abaixo 3, ó. Aí já vira uma dezena, né? Vira 23. 23 unidades. Então, eu vou pegar agora, ó, continuo fazendo minha divisão. Ainda agora a gente fez que 3 vezes 8 era 24. Então, eu não posso fazer 3 vezes 8 para dar 23. Professora, não é para empatar. É por 3. Oi? Não é para abaixar. Ah, sim, é um aqui, né? Eu botei 3. Não sei de onde eu botei esse 3. Obrigada. Ainda bem que você está atenta, ótimo. Excelente. Eu tenho botado 3 aqui, agora que eu percebi. Pronto, então aqui, ó, voltando, certo? São a explicação. 3 vezes 4, 12. Aí 12 para 14 sobra 2. Aí abaixo 1. Aí agora a gente vai para. Continua, certo? A divisão, ó. 3 vezes que número que dá 21 na tabuada de 3? 7. Mais 7 é 14. Muito bem, excelente, viu? Está sempre está se esforçando, mas dá muito bem. Pronto, então 3 vezes 7, 21. Para 21 resta 0. Só não vou botar aqui, ó. Mas aí vocês sabem que se eu diminuir, ó, aqui no quadro não dá para ver. Não dá para botar aqui em cima da madeira, né? Dessa parte do tom. Mas 21 menos 21 resta 0, tá bom? Então, ó, ele quer colocar 3 pedras, desculpa, 3 peças em cada caixa. Então, ele vai ter 847 peças. Aí sim, aí ele está perguntando se é possível. Sim, é possível, porque o resto da divisão deu 0. E não sobrou nada, né? Ele disse aqui, ó, sem sobrar nenhuma peça. Isso é possível? Sim. Aí aqui no livro, já no terceiro parágrafo, ele diz assim, ó, como a divisão é exata, podemos afirmar que é possível colocar 2.541 peças em caixas com 3 peças em cada um, né? Cada caixa vai ter 847 peças e não vai sobrar nenhuma. Pronto, então esse exemplo aqui é só para você entender que quando a gente for fazer um problema em que for efetuar um número dividido pelo outro, aí o que acontece? A gente fez a divisão por 3, mas como a gente vai aprender agora a regra, aí não vai ser necessário toda vez estar dividindo por 3, certo? Quando a gente pegar um problema em matemática, uma situação, ou até uma divisão por 3 mesmo, aí você não vai ser necessário fazer essa divisão maior por 3, porque a gente vai aprender agora a estudar o critério de divisibilidade por 3. Então, ó, eu vou pegar esse mesmo número, 2.541, e vou aplicar a regra agora, sem precisar fazer essa divisão maior aqui que a gente fez, tá certo? Então, vamos lá, o critério de divisibilidade por 3. Eu vou explicar e depois eu leio, que é a mesma coisa da explicação. Só apagar aqui. Então, o número é esse aqui, ó. Ficar de 2.541. Veja bem. Aí, sem precisar efetuar a divisão, aí a gente vai fazer agora a regra de divisibilidade por 3, que ela diz o seguinte. Ela diz que se você somar, preste bem atenção para vocês tirarem a dúvida, viu? Porque tem muita gente que fica com dúvida nessa regrinha do 3. O número é este, eu quero saber se ele é divisível por 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar todos os algarismos, né? A gente aprendeu o que é um algarismo. É cada dígito do número. 1 é um algarismo, 4, 5 e 2. E 2.541 é um número, né? Aqui é um número, mas com 4 algarismos. Então, a gente vai somar todos os algarismos desse número, 2 mais 5 mais 4 mais 1. Aí agora não olhe por livro não, porque aí ele complica um pouquinho nessa parte, certo?
Pode olhar por aqui. Aí quando eu estiver na parte que está idêntica aqui, eu peço para vocês grifarem, que é a parte mais simples. Se estudar tudo exatamente o que tem no livro. Sim, é o que a gente vai fazer aqui, ó. O número é 2541, não é isso? Eu vou somar cada algarismo desse, 2 mais 5 mais 4 mais 1, e o resultado eu vou dividir por 3, né? Certo? Eu vou dividir por 3. Se o resto da divisão for zero, aí eu digo que esse número que eu dividi por 3, ele é divisível por 3. E o número que gerou ele, que é 2.541, é divisível por 3. Então, vamos lá? Ó, 2 mais 5 dá 7. 7 mais 4 dá 11. E 11 mais 1 dá 12. Então, veja bem. Eu peguei o número que a gente está usando ainda agora no problema, que a gente dividiu por 3, e estou aplicando a regra de divisibilidade por 3. Certo? Que é a seguinte: você soma os algarismos, 2 mais 5 mais 4 mais 1, e faz aqui deu 12. Aí eu vou fazer o teste da divisão por 3. 12 dividido por 3. A gente já sabe que vai dar um número exato, né? O resto da divisão, ó. 12 por 3 vai dar 4. Ó. 3 vezes 4, 12. Para 12, resta 0. Então, veja bem, gente. Essa é a regra de divisibilidade por 3. Ela não é difícil, né? É só um pouco diferente das outras que a gente estava aprendendo, porque as outras são mais simples. Então, a soma dos algarismos do número 2541 foi 12. Aí eu pego 12 e divido por 3, que deu 4, né? Aí eu faço 3 vezes 4, 12. Para 12, resta 0. Se 12, que foi a soma dos algarismos, foi divisível por 3, por que foi divisível? Porque o resto deu 0, né? A divisão deu exata. Quando a divisão é exata, a gente diz que é divisível. Então, se a soma foi divisível por 3, então o número anterior, ele é divisível por 3. Então, o que é que a gente conclui aqui? Que quando a gente pegar um número e for saber se ele é divisível por 3, não é necessário fazer aquela divisão maior que fizemos ainda agora. Você apenas soma os algarismos. Essa somazinha é mais simples do que dividir o número 2541 por 3, e depois disso você vê se ele é divisível por 3. Se ele for, como 12 é, por 3, então o número que foi gerado aqui, ó, 2541, ele é divisível por 3. Alguma dúvida aqui? Eu vou fazer mais exemplos, viu? Aí no livro, gente, aí no livro de vocês, se você puder grifar na página 115, onde tem assim, ó, como 2 mais 5 mais 4 mais 1 igual a 12, e 12 é divisível por 3, se você puder grifar essa parte, porque aqui em cima ele complica mais um pouquinho as outras coisas, certo? Grife essa parte, porque esse é o exemplo principal onde você aprende a divisibilidade por 3. Aí, abaixo desse exemplo, deixa eu ver que parágrafo é, para vocês fazer ou marcar um xizinho, ou um parênteses, ou grifar. O primeiro parágrafo foi do problema, aí tem o segundo, terceiro parágrafo, quarto, quinto, é o sexto parágrafo. O sexto parágrafo, que é a mesma coisa que eu estou explicando aqui. Aí, depois desse parágrafo, eu vou ler o critério de divisibilidade por 3 e explicar mais 2 exemplos, tá bom? Para vocês fixarem a divisibilidade por 3. Pronto, então ele diz assim, ó. Agora eu vou ler onde está o retângulo laranja, na página 115, tá bom? Ele diz assim, ó, se a soma dos algarismos, a mesma coisa que eu estava explicando ali, só está resumindo a regra. Se a soma dos algarismos de um número natural for divisível por 3, então o número será divisível por 3. Foi isso que a gente viu, né? A gente somou os algarismos e foi divisível por 3. Então, o número anterior, o número maior, ele vai ser divisível por 3, tá bom? Então, a gente vai ver mais 2 exemplos do critério. Esse aqui é um dos mais importantes também, divisibilidade por 3.
Depois desse por 3, tem mais uns. Mais uns 4 critérios. Mas não são difíceis, não. Certo? Então, eu vou explicar os próximos exemplos. Tem no livro. Ele diz assim: veja alguns exemplos. Já no finalzinho da página 115. Eu vou explicar os outros exemplos. Se tiver dúvida, pergunta, viu? Não tenho vergonha, não. Porque isso aqui vai ser a base de vocês para todo o assunto de matemática. Pronto, o próximo exemplo é esse aqui, ó, gente. 57.402. Aí ele está perguntando, vamos ver se ele é divisível por 3? Né? Aí no livro ele já faz, né? Mas vamos fazer aqui junto, que é melhor. Fica bem, né? Ó, 57.402 é divisível por 3? É o que foi que vimos agora na regra de 3. Na regra na regra de divisibilidade por 3, né? Para saber se esse número é divisível por 3, vamos somar os algarismos, certo? Então, eu vou somar. Você soma. Se quiser depois, com a prática, você pode fazer mentalmente essa soma, mas por enquanto, eu vou fazer passo a passo. 5 mais 7, mais 4, mais 0, mais 2. Todos os algarismos desse número de cima, eu estou somando, certo? Então, 5 mais 7, acompanha agora, certo? Agora vamos se concentrar. Quando terminar aqui, vocês perguntam. 5 mais 7 vai dar 12. Ó, aí 12 mais 4 dá 16. Certo? E 16 mais 0 dá 16 ainda. E 16 mais 2 dá 18. Bom, 18. Esse aqui não deu para ver não, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. Ó, o número 18 foi a soma dos algarismos do número 57.402. Aí eu vou pegar esse número, gente, e vou dividir por 3, certo? Se o resultado da divisão for 0, ou seja, se a divisão for exata, eu digo que esse número 18 é divisível por 3. Se ele é divisível por 3, então o número anterior, onde pegamos a soma dos algarismos, vai ser divisível por 3, tá certo? Então vamos lá? Que número vezes 3 que dá 18? 3 vezes que número que dá 18? Vai ser 6, né? Tá bom? 3 vezes 6, 18. Então, como é simples, quando você lembra para calcular, 3 vezes 6, 18, para 18, resta 0. Então, nesse número aqui, ó, se 18 é divisível por 3, por quê? Pronto. Se 18 é divisível por 3, porque o resto da divisão deu 0, eu já sei que 18 é divisível por 3. Então, o número que gerou 18, que é 57.402, ele vai ser divisível por 3, certo? Então, esse aqui é divisível por 3. Esse é o primeiro exemplozinho, onde tem, no finalzinho da página 115, onde tem assim, ó, veja alguns exemplos. Então, no número 57.402, a soma dos algarismos deu 18 e 18 é divisível por 3. Alguma dúvida no critério de divisibilidade por 3? Não. Não, deu para entender, não foi? Aí, à medida que depois vocês for fazendo a atividade de casa, aí vocês vão fixando, certo? Depois desse assunto que a gente vê, parece que tem um assunto de geometria. É sempre assim, um assunto de álgebra, que é um assunto onde tem mais cálculo, e outro assunto de geometria, que é mais visualização e alguns conceitos, certo? Aí sempre a matemática está fazendo essa alternância. Mas aí é bom a gente aprender de tudo um pouquinho, porque aí vocês ganham com isso, né? Já sabem, né? Que no futuro próximo vocês vão usar e não vão ter tanta dificuldade em matemática, vão aprender bem direito. Pronto, agora eu vou fazer o próximo exemplo que está aí no livro, tá certo? 624.
segundo pontinho aí, ele diz, o número 624 é divisível por 3. Aí eu vou fazer aqui no quadro, tá bom? Quando for... Vamos lá. Vou agora apagar aqui. E vou testar o número 624. Ó. 624. O que aprendemos agora? Que para ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos desse número, não é isso? Para a gente saber se ele é divisível por 3, eu vou botar uma interrogação aqui, ó, que a gente ainda não sabe. Em vez de eu efetuar uma divisão maior, 624 por 3, como estamos aprendendo esses critérios, fica mais simples da gente saber, né? A divisibilidade por 3. Então, eu vou somar 6 mais 2 mais 4. Os 3 algarismos que formam o número 624, eu somo eles. Aí aqui 6 mais 2 dá 8. 8 mais 4 dá 12. Isso, muito bem. Dá 12, né? A 12, a gente vai fazer a divisão por 3. E a gente até já fez, não foi? A gente já fez hoje, acho que umas 2 vezes já. 12 por 3 vai dar 4. 3 vezes 4, 12. Fora 12, o resto é 0. Se 12 já é divisível por 3, porque o resto deu 0. Então, o número que gerou 12, que é 624, esse número, ele vai ser divisível por 3, certo? Já deu para entender, né? A divisibilidade por 3? Sim, Então, vamos fazer um exemplo que não seja divisível por 3, esse próximo que ele dá aí, que é o último dessa página, tá bom? Deixa eu olhar só um negócio aqui. Eu queria dar até a divisibilidade. Oi? 135 Isso. Vamos fazer? Deixa eu apagar aqui, viu? Para gente fazer o próximo. É 121.132. É isso o próximo número que tem aí, ó? Vamos ver se ele é divisível por 3, certo? O que é que fazemos? Primeiramente, somamos os algarismos, né? 1 mais 2 mais 1, mais outro 1. 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 3. vai dar 10. Isso vai dar quanto? 10. Né? Aqui 1 mais 2 é 3, ó. Mais 1, 4, mais 1, 5, mais 3. 8 mais 2, 10. Muito bem, ó. Ok? Então, a soma desses algarismos aqui deu 10. Aí eu vou dividir por 3, para saber se o número 53 Não é é 10. divisível, porque 10 é o número par. Muito bem. Exatamente. Aqui por aqui você tem uns que você já faz mentalmente, sem precisar fazer divisão por 3, não é isso? Eu estou fazendo só para a gente se acostumar, mas depois você pode fazer mentalmente, viu, Sofia? O pessoal também, vocês. Quando você já perceber que vai sobrar resto, você não precisa, não é obrigatório fazer a divisão, não. Você já pode dizer que esse número de cima não é divisível por 3, porque a soma aqui, que foi 10, ela também não vai ser divisível por 3, tá bom? Então, 10 dividido por 3 vai dar 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 para 10 vai restar 1, ó. O resto 1 é uma divisão não exata, né? Restou um número que é diferente de 0. Então, o 3, o 10 não é divisível por 3. Ou seja, o 3 não é divisor de 10. Porque o resto não deu 0, né? Se o 10 não é divisível por 3, então o número que gerou ele, que é 121.132, também não vai ser divisível por 3. Tá bom assim, ó? Isso aqui não é divisível por 3. Ok? Pronto, aí aqui. Sim, aí tem mais um exercíciozinho para casa. Ó. Só uma atividadezinha que é sobre se é divisível por 3, só para vocês praticarem. Certo? A página 115.
Eu acho que hoje só vai só até aqui, a atividade de 114 e 115, tá certo? Não deixa de fazer, não. E aí ele quer só saber só quais números são divisíveis por 3. Aí você vai só marcar um X. Mas para marcar um X nessa questão 33 de casa, na página 115, aí o que é que você faz primeiro? Você vai, se você não quiser dividir 45 por 3, você usa o critério de divisibilidade, que eu expliquei agora. Você soma 4 mais 5, que dá 9. Aí 9 e divide por 3. 9 é divisível por 3? É, porque o resto da divisão não deu zero. Se 9 é, então 45 é por 3. Oi? Não tem essa parte, não. 118. 118? Tem. Aí, na aula, a gente vai saber como fazer. Não, porque eu acho que não vai dar tempo de terminar, porque são muitos critérios ainda. Eu acho que hoje eu vou chegar até a divisibilidade por 6, tá certo? Certo. A gente já estudou hoje divisibilidade por 100, não foi isso? A primeira que foi fácil, quando termina em 2 zeros. Agora a gente estudou divisibilidade por 3, que quando somos algarismo. Aí eu vou explicar por 4 e a por 6. Aí eu vou dar uma parada, tá bom? Aí quando for a semana que vem, a gente estuda por 8 ou por 9 e termina essa parte de divisibilidade. Aí é que eu faço essa página maior. Tem muita questão, né? Tá certo? O Ender, não foi que falou? Certo. Pronto, então, para atividade de casa é só 114, 115. Não são todas questões, não. Às vezes a quantidade mas não significa que seja do estudo. Essa 33 mesmo é só para você marcar um X, ou quando você for responder, você bota letra A, é divisível por 3. Letra B, se for, você bota é divisível. Se não for, bota não é divisível. Mas como é que sabe disso? Primeiro faz essas continhas aqui, tá certo? Primeiro faz o critério de divisibilidade, para saber, para não estar marcando sem entender o porquê. Pronto, aí agora a gente vai para a página 116. A página 116, aí eu já vou logo explicar o que interessa, gente, para a gente não ficar aqui, o livro complica um pouquinho, na divisibilidade por 4. Eu vou até a 6 hoje, tá bom? A divisibilidade por 6. Então, se tiver dúvida, na de 3 vocês falam. Vou passar agora para divisibilidade por 6, por 4. E são tantos. Mas você vai aprendendo aos pouquinhos, de repente você já sabe de tudinho, tá bom? Esse vai lhe ajudar bastante. Para a gente ir estudando os assuntos mais lá na frente. Aí eu vou dizer, olha os critérios de divisibilidade que estudamos, como vai facilitar agora para a gente estar fazendo um monte de conta. Né? Agora a gente vai para a página 116, tá bom? Página 116 do livro grande. Setembro eu já passo o vídeo, hoje eu não sei até que hora foi, mas acho que vai dar tempo. Ó, divisibilidade por 4. Eu acho Aí que eu já... deve ser mais fácil ainda. Oi? Eu acho que deve ser mais. Só olha para ter o cálculo. Vai ser difícil. Agora, quando a série fica mais fácil. É verdade, ainda bem, né, não? Porque imagina você, se eu fosse estudar tudo pelo livro, aí eu já facilito, né? Eu já sou mais objetiva, no que interessa. Apesar de eu explicar os detalhes, mas eu gosto de ser mais objetiva. Pronto, então tem assim, ó, nesse retângulo laranja, o primeiro retângulozinho, que é de critério de divisibilidade por ponto.
Ele diz assim, é simples a divisibilidade por 4, viu, gente? É um pouco, não é parecida com a de 3, não. É um pouco parecida com a das anteriores. Aí, em vez de a gente estar dividindo por 4, a mesma coisa, a gente vai aprender agora uma regra em que facilita em saber se o número é divisível por 4. Eu vou ler aqui. Ele diz assim, ó, se os algarismos das dezenas e das unidades de um número natural formam um número divisível por 4, então o número todo também é divisível por 4. Então vamos ver, vamos entender isso aqui. Aí ele diz assim, ó, veja alguns exemplos. Aí eu vou fazer o primeiro exemplo, tá certo? De divisibilidade por 4, na página 116, após o primeiro retângulo laranja. Não sei se é laranja ou aqui às vezes aparece cor de pele, porque saiu ruim aqui. 49 mil, ó. Deixa eu escrever o primeiro exemplo, é 49 mil. Vocês acompanham direitinho e se puder fazer alguma observação, já dou uma pausazinha. 49.312. Né? Esse número aqui, ó, 49.312. Se a gente fosse fazer o critério de divisibilidade por 3, que vimos ainda agora, era só você somar 4 mais 9 mais 3 mais 1 mais 2. Se a soma for um número divisível por 3, então esse número aqui seria divisível por 3, certo? Mas agora a gente vai ver por 4. Aí, o critério por 4 é o seguinte, é fácil, ó. Você vai pegar os dois últimos algarismos, ó, vou circular aqui, número 12, você pode até circular aí no seu livro, está melhor. Toda vez que você quiser saber se o número é divisível por 4, você pega os dois algarismos, o algarismo das unidades e das dezenas, e divide por 4. Se o número 12 aqui for divisível por 4, então o número anterior, 49.312, é divisível por 4. Certo? Não é simples também? Para você estar dividindo esse número grande por 4. Porque, veja aí que o Leo fez uma complicação ali antes para poder dividir por 4, né? Então, eu pego os dois últimos algarismos, 12, e divido por 4. E a gente já fez essa divisão hoje, né? Várias vezes. 12 por 4 vai dar 13. 13 vezes 4, 12. Para 12, o resto deu 0. Se os dois últimos algarismos deste número foi dividido... É página 116. Aí eu estou no retângulo, onde tem o retângulo aí laranja. Ô, professora. Oi, diga. Tem como saber se vai dar 3? Porque 3 vezes 4 é 12. Exatamente isso, Sofia. Isso. Muito bem. Né? Você pega os dois últimos algarismos, que é 12. Aí divide por 4. Que a gente não está estudando divisibilidade por 4 agora, né? Eu estou dividindo por 4. Aí deu 3 aqui, né? 3 vezes 4, 12 para 12, resta 0. Se a divisão for exata, eu digo que 12 é divisível por 4. Então, ok. 12 é divisível por 4. Então, se 12 é divisível por 4, ou seja, se os dois últimos algarismos desse número for divisível por 4, então o número total aqui, que é 49.312, ele é divisível por 4, certo? Então, ele foi divisível por 4. Deu para entender a divisibilidade por 4? É só pegar os dois últimos algarismos. Não precisa somar com uma divisibilidade por 3. Aí eu vou pegar um outro exemplo em que não seja divisível por 4. Mas vamos entender, né? Vou pegar o próximo exemplo que o livro colocar aí. É através dos exemplos que a gente aprende, né? Porque quando a gente tem a regra, não dá para entender direito. Mas nos exemplos aqui, ó, o próximo exemplo é 5.305. É o segundo pontinho aí. Da divisibilidade por 5.305. Se você observar, gente, o que é que diz a regra, o critério, né? A gente chama de critério, divisibilidade por 4. Eu pego os dois últimos algarismos, que é 0,5. Se você observar aqui, ó, e fizer mentalmente, eu estou fazendo assim as divisões, é para vocês irem praticando, mas quando você
já estiver acostumado, você pode fazer nem tão muito. Se você observar que o número 5, ele não vai ser divisível por 4, porque vai sobrar resto. Então, esse número aqui ele não é divisível por 4. Mas vamos fazer para poder entender? Os dois últimos algoritmos é 0 e 5. Como o 0 aqui na frente do 5 não vai fazer diferença na minha divisão, eu não preciso colocar, tá bom? Então, eu vou dividir 5 por 4. Veja bem, uma divisão pequenininha, né? Em vez de a gente estar fazendo essa divisão grande. O Por número isso mais é o número 4. Certo? Então, aqui, ó, você coloca um aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 4 para chegar em 5 sobra 1, certo? Então, 4, né, não é divisor de 5. Ou eu posso dizer o contrário, 5 não é divisível por 4. Ó. Então, esse 5 aqui, ó, já era. Ele não é divisível por 4. Porque o resto da divisão foi diferente de 0. Ou seja, a divisão foi não exata. Se a divisão foi não exata, significa que os dois últimos algarismos não foram divisíveis por 4. Se não for divisível por 4, o número onde a gente retirou os dois últimos algarismos, né? Ele não é divisível por 4. Então, o número 5.305, ele não é divisível por 4, certo? Então, a gente fez um exemplo que é divisível por 4 e um que não é divisível por 4. Então, resumindo, a regra de divisibilidade por 4 é só pegar os dois últimos algarismos do número, tá bom? Aí vamos ver o último, que é divisibilidade por 6. O último de hoje, tá certo? Porque depois tem a por 8 e a por 9, que a gente vai ver semana que vem. Essa por 6, ela é mais usada, tá bom? Assim como a de 3 e as outras. Não que a gente não vai usar por 4 nem por 8. É porque as que aparecem mais é por 2, por 3 e por 6. Então, vamos lá para a regra. Alguma dúvida sobre a divisibilidade por 4? Se tiver, pode perguntar. É só você pegar os dois últimos algarismos e testar a divisão. Se vai for 0, é divisível. Se não for 0, não é divisível. Então, na divisibilidade, a gente pega os números algarismos. Isso, pega os dois últimos, somente os dois últimos, certo? Não pode pegar mais do que isso, não. Porque a regrinha diz que é só o algarismo das unidades das dezenas. Os dois últimos. Se quiser dar uma circulada aí no livro. Ah, então se for são 10. Oi? Se for 10, Se for o número 10, aí se eu quiser saber se é divisível por 4, aí ele não vai ser. Por quê? Porque vai só, 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para 10 sobra 2. Então, quando sobra resto que não é 0, então não é divisível por 4. Tá bom? Ou seja, a gente vai. Tá certo? A gente vai agora para a regra de divisibilidade por 6. Ó, por exemplo, antes de ir para a de 6, ó, se a gente pegar um 2020, sempre eu estou botando esse ano da gente, né? Porque marcou mesmo isso. 2020, o ano que estamos. a gente só pega, Oi, diga, pode falar, Sofia. a gente só pega Os dois últimos algarismos. Certo? A gente só pega os dois últimos algarismos, ok? O 20, ó, a gente só pega 20. Não precisa pegar o anterior, não, tá bom? Tá. Aí você pega o número 20 e divide por 4. Vamos ver se ele é divisível por 4. Tabuada de 4, gente. Se tiver tabuada na mente é mais fácil, certo? Se não tiver, aí eu aconselho estar sempre revisando. Todo dia revisa uma, tabuada de 2, de 3, de 4. As primeiras são mais simples, né? Mas está sempre revisando a tabuada. Porque se tivesse em classe, eu ia trabalhar mais com você. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5, ó. 4 vezes 5 é 20. Tabuada de 4 aqui. Então, veja bem, ó. 20 é divisível por 4. Porque o resto deu 0, né? Então, se 20 é divisível por 4, então 2020 é divisível por 4.
certo? O ano que estamos, ele é divisível por 4. Porque os dois últimos logaritmos foram divisíveis por 4. Aí agora a gente vai ver a divisibilidade por 6, tá bom? A por 6 se torna mais simples, por quê? Porque já vimos as divisibilidades por 2 e por 3. Então vamos ver. A divisibilidade por 6. Também está, né? Como? Começa por 2. A divisibilidade começa por 2, por 10, aí por 100, depois por 3, agora 4, agora 4. É porque ele não coloca na ordem, não, né? Aqui ele colocou por 2, aí depois ele vai ser por 3, né? Mas ele bota um pouco embaralhado, certo? Porque ele começa assim das mais fáceis. Por 2, no livro aqui, por 5, por 10, por 100, que é quase a mesma coisa de divisibilidade por 10, né? Aí por 3, por 4. Aí depois eu falo das outras, tá certo? A gente vai estudar hoje até a de 6. Essa daqui. Sim, atividade de casa, não deixem de fazer, tá certo, gente? Pelo amor de Deus, não deixem. A 114 e a 115, façam direitinho para aprender matemática. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, aí vocês vão estar bem tranquilos com o assunto de matemática. Olha, agora a gente vai ver a divisibilidade por 6, tá certo? Então eu vou ler o critério, que é a regrazinha, aí depois eu explico os dois exemplos, tá bom? Aí a gente finaliza. Olha, então na página 116 tem assim, ó, divisibilidade por 6. Se um número natural, tá dentro, eu estou explicando, estou lendo que está dentro do retângulo, tá bom? Um retângulozinho. Se o número natural é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tem que ser ao mesmo tempo, viu, gente? Então ele é divisível por 6. Então vamos lá? Ó, a regra de divisibilidade por 6, ela não é difícil, ela só é composta por duas regras. Se você já souber a divisibilidade por 2 e a por 3, você vai saber a divisibilidade por 6. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui, que ele dá 246. O número 246. Vamos querer saber agora se esse número é divisível por 3. Não, desculpa, por 6. Vamos ver se ele é divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 3 e por 2, ao mesmo tempo, tá certo? A regra é essa. Tem que ser divisível por 3 e por 2. Vamos logo por 2, que é mais simples. Ó, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é número par, ou seja, quando ele termina em número par. Em 0, quando ele termina em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. O número 246, ele é par, sim ou não? Termina em 6. É par, muito bem. Ok. Ele é um número par, certo? Então, ele já é divisível por 2, aqui do lado, tá bom? Ele é divisível por 2, ó. Porque ele tem um número... Oi, pode perguntar. Agora, para dividir por 3, vai ser 14 por 3. É. Isso, a gente vai fazer por 3 agora, tá certo? A gente vai fazer a divisibilidade por 3. Me responda uma coisa. O número vai ser 14 dividido por 3. Não, aqui, ó, 2 mais 4 dá 6, né? 6 mais 6 vai dar 12. Igual que número bom que a gente já pegou hoje várias vezes, vai ser 12, não é isso? Ok? Aham. Pronto. A gente já sabe que ele é divisível por 6, por quê? Ele termina em um número par, que é o próprio 6. 246, ele é divisível por 2. Por quê? O 6 é par, né? Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Aí a gente usa o critério que estudamos ainda agora, né? Eu vou somar os algarismos, em vez de estar dividindo um número maior, né? Porque, ó, se eu pegar um número maior, gente, e um número menor, é mais fácil dividir um número menor, não é verdade? É a lógica. Então, 2 mais 4, apesar de ter um pouco de trabalhozinho, né? 2 mais 4 mais 6 vai dar quanto? 2 mais 4, 6 mais 6, 12, não é isso? 12.
Então, a soma dos algarismos deu 12, tá certo? Então, 12 eu vou dividir por 3, ó. 12 por 3 dá quanto? 4, não é isso? Aham. Então, 3 vezes 4 dá 12. Para 12, o resto é 0. Ó, se a soma dos algarismos do número 246 for divisível por 3, ó, então eu já sei que ele é divisível por 3. Ó. Vou fazer minha... Você faz primeiro suas continhas, depois que você chega na conclusão, tá certo? No resultado. 2 mais 4 mais 6 deu 12. Eu dividi por 3, o resto deu 0. Foi isso? Então eu concluo que 12 é divisível por 3. Se 12 é divisível por 3, o número que gerou ele, que é 246, ele é divisível por 3 também. Então, veja bem, o número 246, ele é divisível por 2, porque é um número par, o número 246, e é divisível por 3, porque a gente já testou. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6, tá bom? Então, o critério de divisibilidade por 6 é um critério composto dos outros dois critérios, de divisibilidade por 2 e por 3. Deu para entender? Então, o número 246 aí no livro ele diz, ele é divisível por 2, porque é par, e é divisível por 3. Então, se ele é divisível pelos dois números ao mesmo tempo, ele é divisível por 6, tá certo? Então, 246 é divisível sim por 6. Aí vamos ver o último exemplo agora, que é 4.712. Vou só mudar aqui, certo? O número. Qualquer coisa pergunta, viu? Mas a resposta é até aqui. Acho que já está terminando. 4.712. 712. Esse é o outro exemplo. Tem debaixo de divisibilidade por 6. Professora, se eu não estou falando muito, é porque eu estou tomando café, tá? Como? Eu estou tomando café, aí eu estou falando muito, tá? Certo, certo. Mas está prestando atenção, não é? Dá para... Certo. É, porque, né? Olha, então vamos lá. Ó, o número 4.712, ele é divisível por 2? É, gente, porque ele não termina em número par, tá certo? Ele é divisível por 2, ó. Então eu vou botar um certozinho aqui. Ele é divisível por 2, porque ele termina em número par, que é o número 2. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Se ele for pelos dois ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Mas se não for, então ele não vai ser divisível por 6. Então vamos lá, somar, ó. 4 mais 7 mais 1, foi mesmo. 4 mais 7 vai dar 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 2 dá 14.